Viva a vida! Viva a vida para mim, para você, para todos nós e para a nossa convidada de hoje, Tereza Vera Gouveia. Tereza, muito obrigada por você estar aqui conosco. Não sai daí, porque hoje nós vamos conversar sobre luto, suicídio, causas, consequências, prevenção, tudo que envolve o Setembro Amarelo. Até já! Olá! O Viva a Vida tem uma proposta muito interessante que eu sempre compartilho com os nossos telespectadores, que é levar informação a todos aqueles que nos acompanham para que possam, com essas informações, encontrar soluções para os problemas do seu dia a dia. E não só soluções, mas que aprendam a raciocinar em cima de novos conhecimentos, porque conhecimento é poder. E hoje nós vamos abordar um assunto de extrema relevância para a nossa sociedade, que as pessoas acabam deixando um pouquinho para debaixo do tapete, fazendo o que a gente chama de negação, não querendo enxergar, não querendo tocar no assunto ou não sabendo como lidar com a situação, que é, na verdade, o suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo. E é muito importante que a gente consiga conscientizar as pessoas da necessidade de tocar no assunto, prevenir, conversar sobre e como lidar, aprender como lidar com isso. Para isso, chamamos aqui uma especialista no assunto, que é a psicóloga Tereza Vera Gouveia, que é uma querida. Obrigada, meu amor, Obrigada. de você estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. A Tereza Vera, ela é especialista em luto e vai nos explicar um pouquinho como que a gente pode estar aí lidando com essa situação e enfrentando todos esses tabus, né, Vera? Sim, sim. E todos esses problemas. Tereza, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Tereza, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Bom, Virgínia, primeiro agradeço esse espaço, né, ainda mais sendo o suicídio um tema tabu. Sim. E por isso o movimento Setembro Amarelo, que é um movimento de prevenção ao suicídio. O que leva uma pessoa ao suicídio? A gente vai falar numa questão multifatorial, nunca apenas em uma causa. Então, nunca é uma só causa que leva ao suicídio. Sim. É isso? Aí nós vamos pensar em alguém que ocorreu um rompimento, ela vai e se mata. Ah, foi aquela pessoa que provocou isso, foi porque rompeu. Não, provavelmente havia ali um acúmulo de dores, uma maneira de lidar com a dor e talvez até um transtorno mental. Mas o que sempre estará presente é o que a gente chama de 3Ds, que a Associação de Psiquiatria veicula. Desamparo, desespero e desesperança. Então, desamparo, desespero e desesperança. Me lembrei aqui de um quarto D que seria o desalento. Sim, não Encaixa, deixa de ter Vera. um desalento, né? Antes se falava em 4Ds e se incluía a depressão, mas necessariamente ela não estará presente. Nós comumente pensamos que a depressão está presente em alguém que se suicida, nem sempre. Nem sempre. E também eu acho que é muito fácil a gente encontrar um culpado, um bode expiatório para essa situação de tanta dor. É tanta dor que a pessoa precisa encontrar uma causa, uma pessoa ou um bode expiatório que tenha sido o fator essencial para que aquilo ocorresse. Me vem isso, especialista no assunto, mas acontece disso? Acontece, principalmente se é um rompimento de um namoro, de responsabilizar o outro, né, quem rompeu, mas não está correto. Até para não olhar os próprios problemas internos de quem fica, né? Porque quem fica, eu acho que sofre muito, né, Tereza? Eu acho que nós nos tornamos responsáveis quando não acolhemos a dor do outro, né? Olha que lindo. Porque o suicídio, ele está contando de um sofrimento existencial, em que a pessoa não se sentiu acolhida
e que nessa solidão, nesse estar só, ela sentiu que... Qual é a questão principal? No desespero, ela entende que aquilo não vai passar e que aquilo não tem saída. E no momento que ela está vivendo aquilo, realmente não tem saída para ela, mas tem. E aí, quando as outras pessoas acolhem, confortam, elas ajudam a que ela supere, a que ela sustente esse tempo necessário até que essa dor passe. Entendi. Só fazendo um parênteses, me lembra, assim, me vem à cabeça algumas pessoas falando que as pessoas acabam manipulando, algumas pessoas pseudo-suicidas, acabam manipulando o seu entorno sempre com a ameaça de eu vou me matar. Isso existe porque essa vitimização, né, ela também não pode ser alimentada. Como lidar com isso? Então, Virgínia, aí nós teríamos que ser muito cautelosos. Certo. Porque é um mito dizer que quem vai se matar não avisa. Avisa sim. Avisa? Quem ameaça também se mata. Existe sempre essa dúvida. Sempre as pessoas falam, não é verdade? Não, quem se mata não avisa. Quem é suicida de verdade não avisa, vai lá e se mata e deixa um recado às vezes. Mas não é assim, né? Eles se expressam, eles avisam, eles falam. Então, há o silêncio e há a fala. Né? A pessoa pode começar a se comportar de uma maneira estranha, né? Claro que eu vou falar grosso modo, não é exatamente isso, são várias coisas. Mas ela pode, por exemplo, ligar para alguém e dizer, olha, eu liguei só para te avisar que eu te amo muito, uma coisa que não é comum. A pessoa não está bem, então pode ser um sinal de alerta, né? Nós nunca podemos afirmar nada. Entre linhas, né? Entenda-se, cuide de mim. Eu me lembro de um rapaz que me contou de um amigo que antes dele se matar, ele mandou mensagem para todos os amigos, dizendo, eu amo você, você é muito importante para mim e tal, e depois ele se matou. Então, mas também eu posso ter um ato desse e não avisar ninguém. Então, não há uma regra, né? O que há? Uma atenção diária. Se alguém está em sofrimento, como eu evito isso? Com uma atenção diária. Não é uma atenção no Setembro Amarelo, né? A gente até brinca. Não, a atenção é diária, o acolhimento é diário. Não é só em setembro. Né? Mas você vai percebendo algumas coisas, uma irritabilidade, ou a pessoa era muito falante, começa a ficar muito silenciosa, começa a se fechar muito. Então, assim, tudo que foge do que nós somos é um aviso de que alguma coisa está ocorrendo conosco, mesmo que nós não falemos. Então, eu acho que está alerta a essas coisas, porque a pessoa que tem a ideação suicida, ela não acredita que aquilo tem saída. E ela não quer morrer, ela quer sair do problema. Um problema que ela entende que não tem solução. E o nosso papel é justamente dizer que sim, que tem solução, que isso vai passar, mesmo que a pessoa não acredite. Agora, se ela está só nisso, eu sempre brinco que é muito importante a gente entender a diferença de estar só e sentir-se só. Né? A casa pode estar povoada e ela se sentir só. Tem muita gente que acha que tem um companheiro, mas não tem, acaba se sentindo só. Né? Isso. E por aí fora, família, por aí. Tereza, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui no ar, né? A gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente já retorna, não sai daí. Se é diferente o suicídio do homem e da mulher, e como que qual o olhar que nós precisamos ter se for diferente, tá bom? Tá bem. Sai daí não. Nós deixamos uma pergunta no ar, no último bloco, que nós estamos falando sobre suicídio, e a pergunta que eu deixei foi o seguinte: existe diferença no suicídio do homem e no suicídio da mulher? Por que a pergunta? Para que nós possamos ter um olhar mais específico para cada situação. Existe diferença, Tereza Vera?
Bom, as estatísticas, elas apontam mesmo que o número de suicídio é maior entre os homens. Na verdade, as tentativas são maiores entre as mulheres. Ah, tá. Só que os homens são mais precisos no ato. E por isso o número de suicídios entre os homens é maior. O homem, quando ele tem a ideação, ele leva a cabo mais facilmente do que a mulher. Então, apesar de ter um número muito maior de mulheres tentando, os homens são mais precisos. Eu acho que essa é a diferença, porque o sofrimento está presente em todas as faixas etárias, né? E tem aumentado. Por que a gente está falando que o suicídio é uma questão de saúde pública? Porque tem aumentado o número drasticamente, principalmente entre os jovens. Por que setembro, Tereza Vera? Então, o setembro, na verdade, Importante, o suicídio foi um rapaz, né, de um outro país, não me recordo, mas o que aconteceu? Ele tinha um Mustang amarelo e era uma comunidade pequena e ele era conhecido por todos, um rapaz muito agradável, e aí ele se matou. E ele vivia cuidando desse Mustang amarelo, aí ele se matou. E aí os pais, mobilizados com o que aconteceu com o filho, distribuíram cartões amarelos, espalharam, dizendo, com alguns dizeres, mais ou menos assim, se você precisa de ajuda e tudo mais, ligue para nós, não sei o que e tal. E em 2 semanas uma pessoa pediu ajuda, que ia se matar. Então eles entenderam que foi efetivo. E aí se colocou, né, o Setembro Amarelo, justamente por causa do Mustang amarelo, e depois se espalhou pelo mundo. E também o amarelo é uma cor que chama atenção, ou seja, preste atenção. Sim, né? Sim, é verdade, é um sinal de né? alerta. É um sinal de alerta. O amarelo é um sinal de alerta. Mas setembro, então, é por conta dessa ocasião? Sim, e espalhado pelo mundo, porque a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Então, o número é alarmante. 40 segundos. No Brasil, você estava falando dos jovens, né? No Brasil, a cada 45 minutos alguém se mata. 45 minutos alguém se mata. Gente, isso é muito. Isso é uma estatística alarmante, isso, né? E entre os jovens está crescendo o número de suicídios? Está crescendo o número de suicídios. E aí a gente vai falar, claro, sempre tendo muita cautela, né, para não generalizar, mas que está tendo uma dificuldade em lidar com a tristeza. Frustração. Com a frustração, exatamente. E para os pais ficarem alertas, né? A tristeza existe, ela é necessária, nós temos que passar pela dor, é um direito sofrer, né? Que não se tire esse direito nem das crianças. Então, eu acho que isso é construído. Então, desde criança, eu vou ensinar você que a gente tem tristeza, que a gente tem que passar por ela e tudo mais. E aí, quando eu estiver na vida adulta, na minha adolescência, eu vou lidar melhor com isso. As redes sociais, você tem vários amigos, mas quando você está numa situação, problema, você está só. Exatamente. A rede social é tudo muito virtual, né? Muito. E fora isso, uma questão que também é importante, a questão do bullying. Né? Eu acho que tem que ter uma atenção das escolas, da sociedade, inclusive, a questão do preconceito, da gente aceitar as diferenças mesmo e da pessoa se sentir pertencendo a qualquer lugar que ela esteja. Mas eu acho que, assim, o principal nós estamos afastando a tristeza da vida. Então, se eu estou em sofrimento, eu não tenho para quem contar. Porque as pessoas simplesmente não têm uma escutativa para isso. Essa questão de escutar, todo mundo quer falar muito, mas escutar é mais difícil. Existe um treino para isso? A escuta, né, a escutativa é quando eu me coloco inteiro à sua disposição. E me colocar inteiro não é enquanto você fala, eu teclo o celular, por exemplo. É isso que eu ia falar, porque hoje em dia está todo mundo assim, né? O outro está falando, até o cachorro fica chateado. Você já viu? Eu às vezes estou no celular em casa, meu cachorro vem me dar uma bronca. Sim. Porque ele quer atenção, imagina uma pessoa, né? E a escutativa é exatamente o que você está dizendo, né? A escutativa não é eu falar de mim. Então, eu chego para te contar um problema, e aí você começa a falar, eu também aconteceu isso e tudo mais, mas eu estou falando do meu sofrimento. Então, o que seria o ideal, né? Que você parasse e me ouvisse apenas. E o acolhimento é isso.
eu te receber inteiro e me deixar de lado um pouco. E não é fácil, porque normalmente a pessoa quer colocar a sua visão, a sua experiência pessoal, quer achar que o outro tem que seguir aquele exemplo, né, de superação. Não, às vezes tudo que a pessoa quer é falar, né? É o que ela precisa, às vezes, né? Sim, é muito importante. Sem interferência, muito sem importante. julgamento, né? Sim, o que você falou, Virgínia, assim, quando eu coloco a minha dor, né, que é exatamente o que você falou, quando alguém chega e me diz um problema, eu começo a falar do meu, mas a dor é singular. Eu posso estar passando pela mesma coisa que você passou, mas ainda assim é singular, ela é minha. Não tem nada, né? A Karina Okajima, que é uma suicidologista, ela fala, a dor é do sentidor e o sentido da dor é dele. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente. O que nós passamos não é parâmetro para o outro. Né? Inclusive, se eu for assim numa situação que eu acho intensa, alguém que perde um pai, vamos pensar numa família, cada irmão perde um pai diferente. É verdade. E a gente está falando da mesma família. Então, imagina em outras famílias, quando a gente entra em contato com outras pessoas. Situações e vivências diferentes, né? Agora, é importante as pessoas ficarem atentas, como você falou, né, a mudanças de comportamento, mudanças de falas, né, não só de comportamentos, mas de atitudes, Isso. né, ou algumas situações específicas, como mandar mensagens, por exemplo, e outras. Como que a gente pode prevenir um suicídio? Então, é importante dizer que prevenir não é evitar. Sim. Né? Também para a pessoa não ficar com a culpa de falar, eu tinha que ter feito isso e não consegui. Porque o que a gente quer discutir no próximo bloco é justamente a dor de quem fica. Porque a dor de quem vai é muito intensa, mas a dor de quem fica deve ser permeada de culpas. E assim, é uma dor extrema também, né, Vera? Extrema, eu acho que é o pior luto. Prevenir é você acolher, estar atento ao que está acontecendo com a pessoa, não restringir a fala, a gente ficar com medo, por exemplo, a pessoa começa a dar sinais que ela quer se matar, perguntar. Você está pensando em se matar? Não ter medo de perguntar. Pode perguntar. Sim, isso, não ter assim, medo diretamente? De perguntar. Olha que interessante, perguntar direto, tem que ter coragem também, hein? Sim, porque a pessoa vai dando sinais, você percebe e fala, nossa, está parecendo que ela está querendo morrer. Então pergunta, você está pensando em morrer? Você está pensando, para dar voz para esse sofrimento da pessoa. Entendi. Além disso, claro, buscar ajuda psicológica e psiquiátrica. Esse é o principal, né? As duas ajudas são muito importantes, psicológica e psiquiátrica. De forma concomitante, né? De forma concomitante, as duas são necessárias. E a questão da espiritualidade, que ela não está ligada a uma religião necessariamente, mas ela está ligada ao sentido da vida, né? É verdade. Isso também é muito importante. Tá certo. Não sai daí, porque a gente vai voltar agora e nós vamos falar sobre a dor de quem fica. Como cuidar daqueles que sobreviveram a uma situação dessa. Até já. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida e nesse último bloco nós vamos falar sobre a dor de quem sobrevive a um suicídio, né? A dor não de quem foi, mas de quem ficou. Nós estamos aqui com a Tereza Vera Gouveia, ela é psicóloga especialista em luto. E também estamos abordando, lógico, que o Setembro Amarelo, que é internacionalmente conhecido como o mês de prevenção ao suicídio, e isso envolve, lógico, uma série de providências, inclusive falar sobre o assunto e ouvir, saber ouvir o outro que quer falar da sua dor. Mas, Tereza, nós estamos falando aqui sobre a dor de quem fica, de uma mãe, né, de um irmão, de um amigo, ou de um namorado, uma namorada que hipoteticamente pode ter sido até a fonte do problema. Como lidar com isso? Bom, Virginia, em qualquer processo de luto já aparece a culpa.
Sempre, né? A culpa, ela fala da nossa insuficiência. Sim. Nós nunca conseguiremos ser plenos, ser totais na vida de alguém. O ser humano é um bichinho arrogante, né? Porque o ser humano acha que ele seria capaz de dar conta daquela situação, e se a situação ocorreu foi porque ele não se esforçou o suficiente, não é isso? Isso, nessa tentativa de manter quem a gente ama por perto, quando já é natural que você fique refazendo o trajeto antes da morte. Então você fica, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Diz que a morte é cheia de senões, né? Né? Que na verdade fala de uma exigência que a gente tem em relação ao outro e a gente mesmo, né? De ser tudo, isso não é possível. Então é até natural que isso aconteça, que a pessoa faça esse caminho até que ela fique em paz. No luto por suicídio, ele vai ser um pouco mais intenso esse processo. Muito doloroso. Porque teve uma escolha, entre aspas, né, da pessoa ir embora. E fora isso tem o tabu, né? É uma morte muito estigmatizada, as pessoas apontam. Então você vira a mulher do cara que se matou, não. E ainda existe o julgamento, ainda tem que enfrentar o julgamento da sociedade? Sim, a própria Karina tem uma frase que é fantástica, assim, né? Quem está perto compreende, quem está longe julga. É bem isso mesmo. Né? E aí a pessoa que está na rua, está passando, ela é apontada como a mãe do suicida, a mulher do suicida, e aquela pessoa vira só alguém que se matou, né? E aí a Karina também fala de uma coisa que eu gosto sempre de repetir, que é tão cercada de estigma que a gente fala cometeu suicídio, que é um verbo usado para assassinato, para crime. É verdade, cometeu suicídio, é muito comum, né? E ela pede para a gente falar, a pessoa que se matou, para retirar esse verbo, né, para liberar. É um verbo pesado, né, cometer. Muito pesado. Então, por isso que geralmente as pessoas acabam escondendo a causa real da morte. Porque elas têm vergonha, têm culpa, porque o outro aponta, o outro julga. Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso. E eu acho que ajuda muito não reproduzir nas redes sociais o que aconteceu com a pessoa. Então, você está num evento, isso eu já vi, você está num evento, alguém se mata, você tira foto e espalha. Meu Deus. Não é isso? E a dor daquela família? E o Isso desrespeito? é muita insensibilidade, para não falar falta de respeito. Muita deselegância, para não falar falta de humanidade. Exatamente, exatamente. A pessoa está ali numa dor pungente, intensa, e ela ainda se depara com uma coisa dessa sendo veiculada. Então, nós colaboramos quando não veiculamos. Né? Colaboramos também, né, além do luto, quando nós não espalhamos qualquer coisa que estimule o suicídio, sabe? Tem sido produzidos vídeos, fotos de jovens ensinando como fazer. Tem muito disso. Eu até estava conversando com uma colega sua justamente sobre a quantidade de incentivo ao suicídio de crianças e jovens através de jogos, né? É um tem a questão dos isso, jogos também. Absurdo. E dos jogos, claro, os pais têm que ficar muito atentos a tudo que esse filho está fazendo. Tudo que a gente puder fazer para evitar a veiculação, a disseminação desse tipo de propaganda, né, negativa, é importante também, é o nosso dever, né? Faz parte da prevenção, né? Eu acho que é uma educação preventiva. E eu acho que é isso, acho que é ter muito respeito pela família que está enlutada por suicídio, né? Os sobreviventes do suicídio, não apontar, não julgar, né? Eu acho que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, né? Como diz o Caetano. Eu acho que é bem isso. Não dá para a gente ficar julgando. A gente não sabe o que aconteceu ali, né? Tereza, para a gente encerrar esse programa que foi tão comovente, que trouxe tanta informação relevante para a sociedade, o que você pode falar para o nosso telespectador que de repente esteja passando por uma situação dessa, né? Ou para alguém que ele conheça e que ele possa ajudar com as suas palavras, por favor. Bom, o que eu tenho para dizer é que, assim, mesmo que não pareça, tem saída,
sempre tem saída, pode não ter a saída que nós queremos. O que precisa? Muita generosidade com o tempo. É só o tempo que consegue fazer a gente entender que aquilo ia passar e vai passar. Acolha quem está em sofrimento existencial, dê ouvidos, né, dê presença, dê essa escuta ativa, como a gente estava dizendo, e queira ficar, porque é bom ficar, é muito bom ficar. Eu acho que é isso. Tá certo. Tereza, muito obrigada pela sua companhia, pelo compartilhamento desse seu conhecimento tão rico e tão importante para a gente, né? Muito obrigada pela sua companhia. Deixo aqui os nossos agradecimentos pelo apoio sempre da Verso Cabeleireiros, que fica ali no coração de Tremembé, que é responsável pelo cabelo e maquiagem dessa apresentadora que vos fala, e da Regiane Navas Boutique, que fica ali na Rua Visconde do Rio Branco, 541, pertinho ali do Luigi Restaurante em Taubaté, que é responsável pelo nosso vestuário, aqui pelo nosso figurino. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com um novo tema super relevante que vai fazer diferença na sua vida. Esse é o nosso objetivo.